Então, pessoal, vamos falar especificamente do seu bloco agora. Ai, Flávia, eu tô sofrendo. Gente, já superamos esta fase. Pensa, já superamos. E agora nós vamos pensar no seu bloco e no que você precisa fazer, porque principalmente no seu bloco, o volume de redações a serem corrigidas é enorme. Então você tem tudo para ter a sua discursiva corrigida e arrasar na sua prova discursiva, melhorar a sua classificação no certame e ser nomeado ainda em 2024. Gente, coloca aí. Eu acredito que serei nomeado em 2024. Eu acredito que serei nomeado em 2024. Você vai ser. Tudo que a gente... Se você acredita numa coisa, ela tem chance de acontecer. Se você já não acredita, pode ter certeza de que as chances são muito menores. Então, otimismo é parte do processo. Claro que tem que ter estudo, né? As outras partes fazem também parte. Vamos lá. Então, Flávia, o que é isso aqui? Eu fiz um print, porque você tem o edital aí, qualquer coisa você achar que tá pequeno. Bom, gente, lá a gente estava falando do edital, né? Lá no edital fala anexo 5. Então, isso quer dizer o seguinte, que eu posso contemplar tanto os conhecimentos gerais quanto os conhecimentos específicos. Apesar de vir ressaltado anexo 5, lá também há uma ressalva. Fala que o tema será relacionado ao bloco. Então quer dizer que ele vai ser da específica? Não necessariamente, mas quer dizer que muito provavelmente a CESGRAHIM vai fazer um recorte dentro do seu bloco. Então vamos passear aqui por alguns temas que eu já vou sinalizar para vocês alguns que eu acho que dão discursível, porque tem tema que não dá para você montar uma questão boa, né, com tópicos e outros que já permitem aí a elaboração de uma questão discursiva melhor. Então aqui no anexo 4, conteúdos programáticos, conhecimentos gerais, o tema de políticas públicas, gente, eu acho que ele dá uma discursiva super legal, porque ele permite recortes dentro da realidade do seu bloco. Então acho que a gente não deveria ignorar o tema de políticas públicas. No nosso curso, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o ciclo de políticas públicas, a agenda, formulação, processo de decisão, implementação, seus planos, pegar esse tema mais geral aqui e fazer de exemplo, porque eu acho que ele é um bom exemplo aí para a possibilidade de temas considerando os conhecimentos gerais, porque ele pode ser adaptado dentro do seu bloco. Então eu posso pedir, por exemplo, políticas públicas com foco em saúde e trabalho, que tem a ver com o bloco 4. Então eu posso, de repente, fazer um recorte, né? Bom, institucionalização das políticas de direitos humanos. Direitos humanos eu também não acho que é um tema que você possa ignorar. Então vai pegando aqui essa lógica de pautas também. Eu posso pegar direitos humanos relacionados a trabalho, né? Agora, Flávia, você acha que vai cair uma questão sobre organização e funcionamento dos sistemas de programas nacionais? Achar não, mas pode, né, gente? Bom, desafios do Estado de Direito, democracia e cidadania. Isso pode aparecer principalmente em um tema mais o que? Geral. Aqui, ó, aos direitos humanos aparecendo aqui novamente. Eu não ignoraria isso aqui, ó, combate às discriminações, desigualdades e injustiças de renda, regional, racial, etária e de gênero. Principalmente quando a gente associa isso daqui a questões de trabalho e mesmo a questões de saúde, porque o acesso à saúde ele não é igual para todas as pessoas. Então, quando a gente pensa nisso, pode ser uma pauta aí importante para a gente pensar em temas, tá? Então, acho que vale pensar nisso aqui. Bom, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, mudanças climáticas. Gente, por mais que o seu bloco seja saúde e trabalho, acho que vale a pena você pensar nisso aqui. Bom, ética no serviço público, pode pensar em alguma coisa aqui. Diversidade e inclusão, já estão aqui também, ó. Combate, tem muito tema aqui nesse edital que ele é repetido, né? Então, quando a gente pensa aqui, ó, diversidade de gênero, sexualidade, diversidade étnico-racial, diversidade cultural, isso tudo está, de certa maneira, relacionado também às questões de discriminação. Então, são pautas que dialogam aí.
Bom, aí princípios constitucionais e normas que regem a administração pública, acho menos provável, mas pode cair uma questão sobre agentes públicos, né? Pode cair uma questão bem cartesiana de agentes públicos. Pode, tudo pode, né, gente? Mas vamos pensar naquilo que eu considero que é de fato mais relevante. Finanças públicas, gente, atribuições econômicas do Estado, eu acho que vale a pena você sempre pensar, pelo menos, e aí eu vou deixar pelo menos como tema extra, tá? Lei de responsabilidade fiscal, obviamente, e a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Então vamos pensar o seguinte: você já precisa estudar esses conteúdos aqui para a prova objetiva. Logo, você não perde nada se eu propuser como tema extra, ou seja, não estão dentro dos seus 10, algumas coisas voltadas aqui para os conteúdos programáticos gerais. Então, eu vou deixar lá como temas extras. E, inclusive, vou fazer o de políticas públicas com vocês daqui a pouquinho, tá? Flávia, mas por quê? Porque eu quero me resguardar. Existem aqui pautas importantes que são reiteradas, inclusive, nos temas específicos do seu bloco. Flávia, mas você não acha que vai cair uma coisa de saúde e de trabalho? A gente vai chegar nesse ponto. Vamos andando para avançar no curso da nossa aulinha. Bom, conhecimentos específicos. É claro que eu acho que aqui está o maior potencial para a sua discursiva. Então, aqui, ó, o maior potencial temático para a discursiva se encontra, obviamente, em conhecimentos o quê? Específicos. Flávia, aí vão marcando aqui o que eu acho. Então, vou colocar em verde, tá? Vou usar o marca-texto verde, que é o que eu acho que faz mais sentido. Você acha que corre o risco, por exemplo, de haver um tema de planejamento e gestão estratégica? Claro, é um plano ótimo, né? É um ótimo tema, porque a gente pode cobrar etapas, a gente pode cobrar, por exemplo, os níveis, os tipos de o que? Planejamento, e eu posso associar isso tudo à saúde e ao trabalho. Então, eu consigo pegar um tema que está dentro aqui já do seu bloco, trabalho e saúde do servidor, e consigo ali enquadrar isso em outras lógicas mais voltadas para o seu tema. Então, eu acho que é um tema possível, tá? Flávia, gestão de pessoas? Menos, mas pode aparecer. Eu posso ter um tema, por exemplo, sobre liderança. Então, aqui, ó, dentro desse 2 aqui, gestão de pessoas. Lembrem-se de que os tópicos são exatamente esses que estão elencados no seu edital. Se eu pedir um tema sobre planejamento e gestão estratégica, eu vou te pedir os conceitos, os princípios e as etapas. E eu posso ainda pedir que você aplique isso no contexto da saúde e do trabalho. Pronto, posso fazer alguma coisa nesse caso, né? Eu posso pegar do tópico 3, que é gestão de projetos, e trabalhar, por exemplo, somente as metodologias ágeis, ou posso trabalhar, por exemplo, o gerenciamento da integração do escopo do tempo, de custos da qualidade de recursos humanos, de comunicação, de riscos, de aquisição das partes interessadas. Flávia, então quer dizer que pode cair tudo. Respira. Você já precisa estudar todos esses temas para a sua prova objetiva. Então, você não perde nada em fazer muitos temas. Muito pelo contrário. Você sabe que a sua redação vai ser corrigida. E você quer ter uma boa nota, porque isso vai te colocar dentro das vagas. Então, tá tudo certo. A gente vai selecionando aqueles que têm um pouco mais de chances. Por exemplo, um tema, quem faz muita prova de concurso de discursiva sabe que é super comum cair a contability. Pesquisa para você ver assim, quantas vezes esse tema contability já foi cobrado, porque é um tema interessante, ele tem a ver com controle social, com cidadania, ele tem a ver com as bases da democracia brasileira. Então, claro que a gente vai trabalhar alguns temas assim, eu tô marcando alguns, tá? Não quer dizer que a gente vai conseguir trabalhar todos, mas eu vou tentar trabalhar o máximo possível ao longo do nosso curso, sempre fazendo, igual eu falei, para os temas regulares, a gente vai ter uma baliza toda bonitinha. Para os outros, eu vou fazer pelo menos a redação modelo, porque eu te salvo e me salvo. Porque se eu fizer um bom trabalho, né, gente, depois você me ajuda a divulgar meu trabalho. Então, assim, é uma mão lavando a outra mesmo. E eu vou fazer o máximo que eu puder, tá? Só não dá para eu fazer
um monte de uma vez só, porque eu tenho que estudar, né? Por exemplo, a contabilidade eu já estava dando uma estudada, é um que eu também vou gravar para vocês como tema extra, e eu acho que é um tema bom. Então, em verde aqui, ó, já estamos no maior potencial temático para discursiva. Planejamento de gestão estratégica, a contabilidade, metodologias ágeis, já está dentro dos seus temas específicos, tá? Flávia, mas eu acho que vai cair mesmo é política nacional de saúde. Pode. Tudo bem que quem está estudando direito do trabalho para morrer, que na prova dele é peso 5, vai falar assim, que ódio. Mas não tem jeito, porque o bloco é saúde e trabalho. Claro que o maior número de vagas aí desse bloco destinadas, né, ao cargo o maior número destinado ao cargo de auditor fiscal do trabalho, mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer que o tema estará centrado especificamente em trabalho. Pode ser trabalho e saúde, pode ser qualquer coisa que esteja aqui. Gente, olha aqui. De novo, ó, o processo de elaboração de políticas. Então, a gente tem política pública também na parte o quê? Específica. Então, esse tema, ele é muito bom, tá? Implementação de políticas públicas, problemas, dilemas e desafios, arranjos institucionais para implementação. Olha aqui, 4 temas aqui, ó, são relacionados a políticas o quê? Públicas e ações afirmativas. Eu também acho que merece um tema só separado, porque é um pouco diferente. Então, beleza. Ó, todos aqui, desse bloco aqui, eu acho que vale a pena a gente pensar em, primeiro, no próprio Plano Nacional de Saúde, tá? Então, deste bloco aqui, ó, desse eixo, né? Vou usar a nomenclatura certa. E eu tô tendo que estudar pra caramba, gente, porque como é que eu vou ler um texto sem saber nada? Não tem jeito, né? Bom, eu acho que políticas públicas, e aí a gente pode ter um recorte dentro do seu tema, claro, né? Eu acho que aqui, ó, ações afirmativas, vamos pensar, né, gente, na lógica governamental também, é claro que isso aí faz diferença. Eu acho esse tema aqui muito bom, ó, Programa Nacional de Imunização, então PNI é bom. Flávia, você acha que pode cair a organização do SUS? Pode, gente, tudo pode cair. Desse bloco aqui, eu diria o seguinte, Plano Nacional de Saúde, políticas públicas no geral relacionadas à saúde e trabalho, porque esse eixo aqui eu posso misturar tanto com saúde quanto com o quê? Trabalho. Às vezes, um exemplo de política pública que você vai dar que tem impactos na saúde, isso aí vai ser o que está pedindo lá. Ou política pública que tem impacto, por exemplo, na empregabilidade, né? Então, isso também é importante. Programa Nacional de Imunização e aqui eu gosto desse daqui, ó, participação da comunidade na gestão do SUS. Eu acho que é uma coisa importante assim para a sociedade, né? Então é claro que eu vou ter que eleger temas para trabalhar no nosso curso, né? Bom seria se a gente pudesse fazer exatamente todos, mas não tem jeito. Mas aqui já dá para você pensar, Flávia, direitos individuais, coletivos e difusos, uma pauta mais geral, esse é mais fácil, né, gente? Se caísse isso aqui, quem estuda direito constitucional já teria ali uma base, acho que ele é mais fácil, mas pode aparecer também, por isso que eu vou propor muitos temas extras ao longo da nossa oficina, inclusive já vou deixá-los lá. Flávia, se eu preferir, em vez de fazer os 10 primeiros, optar por qualquer um dos temas extras, algum problema nenhum, eu estou me capacitando para corrigir todos eles. Da mesma forma, a nossa equipe que vai corrigir o conteúdo vai acompanhar todos eles, não tem problema. Na verdade, a gente tem que ler sobre esses temas mesmo, que eu falei que eu nunca estudei tanto em um curto espaço de tempo, mas seu desafio mesmo, né? Eu ainda posso selecionar os temas e você que nem pode. Eu posso pular alguns e você que não pode. Então, você está numa situação mais complicada e eu tenho que agradecer por ler o seu texto. Bom, sociologia e psicologia aplicadas ao trabalho. Acho menos provável. Flávia, você não acha que pode cair um tema sobre sociologia do trabalho e seu objetivo de estudo? Ai, gente, que complexo, hein? Mas eu acho que dessa base aqui, eu acho que a gente pode ter isso aqui, ó. Alguma coisa sobre os sindicatos, alguma coisa sobre greves,
Eu acho que a gente pode ter a crise atual da sociedade do trabalho, que seria um tema mais geral e que seria mais fácil aí de qualquer candidato do bloco, porque nós temos que lembrar que nós temos candidatos com formações diferentes, que seria mais fácil que qualquer candidato do bloco conseguisse desenvolver. Mas, Flávia, você acha que pode cair, por exemplo, modelos de gestão e organização, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo? Poder? Pode, tá? Eu não acho que esse tema seja o melhor, mas eu não achar não quer dizer que a banca não possa vir aqui e falar assim, mas eu quero isso mesmo, entendeu? Ô Flávio, mas isso não tem a ver com saúde, é só trabalho e eu sou médico. Pois é, gente, o anexo 5, ele inclui muitos temas. É claro que as pautas voltadas ao trabalho e as pautas voltadas à saúde, porque aqui é políticas públicas, mas é muito saúde, tem mais chance de cair. Aqui também, que é um eixo governamental, governança pública, que são questões mais gerais, também podem ser enfocadas ali no seu edital, tá? Bom, aí você continua no eixo da sociologia do trabalho, porque ele é gigante, né? Então a gente tem segmentação do mercado de trabalho. Posso cobrar alguma coisa bem geral, tipo divisão sociossexual e racial do trabalho. Porque são temas que vão permitir aí que qualquer candidato com uma base razoável, um estudo pregresso razoável, consiga ali desenvolver o seu texto. Eu, gente, não acredito que a banca vá apostar num tema ultra mega específico, porque você tem formações totalmente diferentes para uma prova de nível superior, que as pessoas estão concorrendo para cargos diferentes. Então, a gente tem que ter um cuidado para não priorizar uma coisa só. Bom, por exemplo, psicologia social na saúde, educação, justiça e políticas públicas. Tá vendo que política pública aparece muito, então acho que é um tema que a gente não pode deixar ali de lado, tá? Bom, aí aqui alguns outros, né? Trabalho, motivação, liderança já apareceu aqui. Aqui, ó, liderança, tá aqui. E eu achei esse edital até certo ponto repetitivo. Então a gente tem liderança lá e tem liderança de novo, em outra base aqui, ó. Aqui também tem liderança. Gestão de conflitos, motivação, tá vendo? Então esses temas que apareceram várias vezes, eu fui dando uma atenção a eles, porque quer dizer, a pessoa acha que tem que ter liderança. Ela acha que tem que ter políticas públicas, né? Então... mas pode cair a teoria do valor trabalho? Pode tudo, tá? Tudo que tá aqui pode cair. Nosso exercício é de avaliar aquilo que faz mais sentido. Bom, o que eu acho que não vai cair? Por exemplo, doenças relacionadas ao trabalho, conceitos, espécies, etiologias e fisiopatologias, eu acho que não vai cair. Mas é só um achismo. Por quê? Etiologias e fisiopatologias são muito específicos. Então, se fosse para eu pensar em alguma coisa aqui, a gente pode pensar em questões aqui conceituais. Agentes nocivos e os agravos da saúde do trabalhador, fatores de risco, uma coisa mais geral. Poder pensar em acidente de trabalho, como é que é esse acidente, né? Como é que a legislação atua, tudo bem, tá? Bom, agora vamos lá. Testes de avaliação de toxicidade aguda e crônica. Fases de intoxicação. Isso aqui é muito específico de profissionais da área da saúde. Então, eu acho que isso aqui tem menos chances de cair no seu concurso como repertório da discursiva. Mas não quer dizer que não cai, porque esse vídeo vai ficar gravado para eu deixar bem registrado o seguinte: o que eu acho nada é a mesma coisa. Sua obrigação é estudar tudo, tá? Então, é claro que alguns temas aqui podem ser aproveitados, mas eu acho que, no geral, esse bloco de segurança e saúde do trabalho, mais essa parte de cima aqui, ó, nexo técnico previdenciário individual, profissional e epidemiológico, que é uma coisa que interfere aí na administração pública, né? Mas eu acho que a gente não vai ter ali, por exemplo, uma questão de primeiros socorros. Ah, Flávia, mas se tiver, teve, gente, não tem jeito, eu não vou formular uma não, tá? Essa é uma que eu tô pulando, tá? Bom, noções conceituais de ergonomia física, cognitiva, ergonomia tá na moda, né? Então, acho que isso aqui pode. Agora, por exemplo, isso daqui, ó, efeitos mutagênicos e carcinogênicos, já acho
menos provável, tá? Vias de penetração de um agente toxicológico, menos provável. Mas menos provável não significa eliminar essa possibilidade, para deixar isso bem claro, tá? Aqui, ó, isso aqui já acho bom. Acidentes ampliados, planificação de emergências e catástrofes, porque dá pra gente fazer tópicos. É um tema que permite aí pessoas de áreas diferentes tenham profundidade. O problema dos temas muito específicos, muito, por exemplo, dose, efeito e resposta em relação a dose, efeito e dose e resposta. Isso aí quem vai saber? A Júlia, minha filha, que é médica, estava estudando para residência. Inclusive, Julinha, maravilhosa, parabéns, foi aprovada na residência para neurologia aqui em Minas Gerais. Ela já tinha sido aprovada também na Bahia e mamãe estava quase morrendo de medo. Vai que Júlia vai para Bahia e me larga, né? Não, graças a Deus ela passou aqui também e vai ficar aqui. Ela está escolhendo o hospital que ela vai ficar, mas ela já passou em 2 aqui, então já sei que vai ficar aqui, tá? Agora, temas legais, ó. Assédio moral, organizacional, né? Isso aí eu acho que faz sentido. Organização do trabalho, tudo bem, também. Tá vendo? Os temas mais gerais eu acho que tem mais chance, tá? Ergonomia, a gente já falou, mas já estava aqui, ó, repetido, tá? Aqui, ó, noções conceituais em ergonomia, já tá. Tem um monte de coisa nesse edital que parece muito grande, mas tem muita coisa que é repetida. Aqui, ó, noções conceituais em biossegurança, vigilância, promoção da saúde do trabalhador e da trabalhadora, ok. Conceito de perícia médica ocupacional, pode cair? Pode. Reabilitação, pode, mas já acho temas muito específicos. Então, acho que não faz tanto sentido. Laudo, ensaio, perícias de segurança no trabalho, conceitos e objetivos de epidemiologia, epidemiologia para a higiene ocupacional, acho que menos provável. Mas aqui, ó, saneamento ambiental, gestão de resíduos no meio ambiente, é um tema mais geral. Então, beleza. Noções conceituais em engenharia da segurança do trabalho. Segurança do trabalho eu acho um bom tema, tá? Então, sofrimento e prazer no trabalho. É geral, pode cair. Sofrimento e prazer no trabalho. Eu abri uns testes de mestrado aqui para ver de onde que eles estavam tirando essas ideias, né? Então, realmente, existem vários estudos que vão falar sobre isso daqui, ó. Vai pegar esse teste todo. Isso aqui é um bom tema. Notificações compulsórias, porque é uma coisa que dá para memorizar, enfim. Então, tô pensando aqui com vocês nas possibilidades. Direito do trabalho, tudo pode cair de direito do trabalho, na minha opinião, que é uma coisa bem legal para o bloco e realmente é mais fácil de se fazer uma questão sobre, por exemplo, fontes e princípios eu não acho não, mas, por exemplo, o que eu acho que pode cair? Fraude aos preceitos protetivos da CLT. Fraude à relação de emprego, terceirização lícita e ilícita. Isso aqui é um conceito tão polêmico, eu lendo ali, que é isso. Aqui já existe uma visão governamental. Terceirização lícita e ilícita, né? A própria terceirização lícita, ela é vista como uma fraude aos preceitos protetivos da CLT. Eu vi alguns estudos sobre isso e a gente vai ter que seguir essa linha, mesmo que você não concorde, né? Não estou nem dizendo que eu concordo ou não concordo. Estou dizendo que realmente nós precisamos seguir nessa linha, tá? Bom, eu acho esse tema ótimo. Contrato individual de trabalho, conceito, classificação, espécie, características e efeitos. Posso pedir alterações no contrato, posso pedir as inovações que houve no sentido do ambiente dos contratos de trabalho. Então, teletrabalho, as inovações que entraram agora, né, com as mudanças trabalhistas. Então, isso tudo aqui eu acho que pode. Direito de greve, férias, duração, concessão de época de férias, remuneração e abono de férias, como é que é? Então, na minha opinião, aqui a gente tem o maior potencial do bloco, tá? Mas não tem nada a ver com a saúde, mas a gente associa, né? Apesar de ser específico, só que a gente não vai trabalhar só isso, porque depois cai alguma coisa dos outros, eu vou passar vergonha, né? Então não dá para fazer isso. Mas aqui, tudo aqui dá tema, tudo, gente, tudo aqui dá tema. Desvio de função, né? Os prazos, então aqui tudo dá tema. Vamos falar a verdade, é como se fosse assim, ó, tudo, composição de salário. Eu consigo fazer uma discursiva com vários tópicos sobre a composição de salário, o que entra e o que não entra, né?
Aí eu posso fazer, por exemplo, um tema sobre o Estado como empregador, como que isso funciona. Eu posso fazer um tema. Então aqui a gente tem inúmeras possibilidades. Quer ver um tema que eu acho que é bem legal? Porque é uma lei muito recente. Eu vou até colocar essa daqui em azul, porque eu acho que esse tema aqui vai ser o tema do sua prova. Proteção ao trabalho da mulher, porque é uma lei muito recente. Então eu acho que sim, faz sentido a gente trabalhar isso. Trabalho portuário, eu já acho muito específico. Então assim, se eu fosse elencar temas, provavelmente o trabalho portuário não seria a minha preferência ali para a elaboração de temas. Mas tudo que está aqui eu vejo com bons olhos para a constituição de um tema. Eu diria que é aqui. E voltando lá no eixo de saúde, que na verdade vem escrito políticas públicas, né? Aqui, ó, eu acho esses temas também bastante interessantes para o seu certame, beleza? Então, assim, é muita coisa, claro, gente. Não, eu nem comento que é tanta coisa que a gente fica até com dó de vocês, que tem que estudar isso tudo, né, para adivinhar ali qual vai ser o tema. Mas, assim, essa é a realidade que todo mundo vai enfrentar. Então, não veja isso como um problema, não. Veja isso como uma oportunidade de você mudar sua vida, de você ser exitoso nesse certame. Então, mantenha-se motivado ao longo de todo o processo. Ah, Flávia, eu vou ter um sobre período de descanso, férias, eu até marquei esse de férias aqui, né? Trabalho noturno, trabalho extraordinário, pode perguntar a diferença. Não sabemos exatamente o número de linhas, mas já sabemos que o seu texto tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Então a gente vai fazer isso e nas próximas aulinhas a gente vai trabalhar sobre acerca disso. Eu vou, na próxima aula, vou te dar algumas dicas gerais sobre a estrutura da sua discursiva. Eu vou falar o que pode e o que não pode ser feito, tá? E aí, na sequência, a gente já vai fazer esse tema. Ah, Flávia, eu vou falar sobre salário mínimo. Deixa eu fazer um comentário, nada a ver, um comentário linguístico, tá? Salário mínimo, que é o salário definido em lei, é sem hífen, tá? Salário mínimo, do jeito que vem aqui, é o salário mínimo da categoria. Isso significa que está escrito errado aqui, porque provavelmente esse salário mínimo que está aqui deve ser o salário mínimo pensando na legislação. Mas, enfim, deixa isso para lá, né? Então, se a gente tem ali se a gente tem aqui salário mínimo, pode ser também, né? O salário mínimo da categoria, tá? Então, tecnicamente, do ponto de vista linguístico, funciona assim. Salário mínimo, que é o menor salário pago dentro de uma determinada especificidade, cargo, empresa, né, função, enfim, é com hífen. E salário mínimo, do ponto de vista do conceito governamental, que é o salário definido em lei como renda mínima, esse salário mínimo não tem hífen. Flávia, mas já que está com hífen, eu vou considerar o salário mínimo de cada categoria. Faz o seguinte, considera os dois, estuda as duas questões que faz mais sentido para você, porque a gente não quer ter razão, a gente quer tomar posse, tá? Então, porque pode ser que a gente esteja ali pensando no contexto da empresa, né? O salário mínimo dentro ali daquele ambiente de trabalho, ou dentro da categoria, irredutibilidade e a garantia ali. Não, também pode. Não vamos apostar que houve um erro aqui, porque pode não ter havido. A gente só não dá para saber. Se a gente for interpretar ipsis liter com hífen, nós estamos falando de dentro do ambiente de trabalho, tá? Bom, aí tudo que está aqui, instrumentos coletivos de trabalho, mediação e arbitragem do direito de trabalho, eu diria que tudo isso aqui é muito bom, gente. Então, trabalho avulso não portuário, esse eu já não acho tão bom. Trabalho esportivo, também não. Trabalho em atividades petrolíferas. Ah, Flávia, mas você não acha que pode existir um tema assim para ferrar todo mundo? Pode, mas eu não acho. Tá? Porque isso aí vai ser muito danoso para o concurso, que vai corrigir muitas redações. Pensa, um tanto de redação com nota 0, aí esse concurso vai ser objeto de judicialização. Então eu acho que o governo não quer essa amolação. Coisas que eu acho muito pertinentes: trabalho análogo ao de escravo e tráfico de pessoas, só que eu acho que tem que ser dois temas: tráfico de pessoas ou trabalho análogo, né? Acho que a gente pode ter alguma coisa sobre condições sanitárias e conforto no local de trabalho, que tem a ver com a ergonomia, que a gente já falou, alguma coisa sobre essas normas reguladoras. Aqui, ó, segurança e saúde no trabalho, né?
na indústria da construção. A construção civil já é um pouco maior, então beleza. E esse aqui também, ó, trabalho infantil, trabalho rural. O portuário é muito específico, mas o rural não é, né, gente? Ah, Flávia, mas você acha que pode ter trabalho da pessoa com deficiência? Jamais possível. Ah, do artista e do técnico em espetáculo e diversão? Pode cair alguma coisa sobre economia criativa. E aí, quando falar em economia criativa, você vai ter vários segmentos aí incluídos, né? Inclusive arquitetura, você vai ter essa questão do artista, o técnico em espetáculo, você vai ter design. Então, pode cair alguma coisa falando sobre economia criativa e envolvendo o eixo de trabalho. Então, eu acho que todos esses temas aqui têm enorme potencial para aparecerem na sua prova. Cabendo a você, obviamente, estudar todos eles para a prova objetiva. E entendendo que, como se trata de um concurso diferente, a gente vai ter que tentar conciliar tensões. Vamos conciliar tensões aqui, ó. Vamos lá. Olha o que acontece. Dentro do seu bloco, que é o bloco 4, eu fiz aqui um pente das estruturas de cargo, só para você perceber quantos cargos diferentes, quantos cargos não, porque o cargo é até mais simples. Ó, eu tenho psicólogo, eu tenho que ter um tema, eu tenho qualquer área, vou marcar qualquer área em verde, tá? Eu tenho médico, que é uma outra área, vou marcar médico, Júlia aqui, ó, em vermelho. Eu tenho médico psiquiatra, eu tenho psicólogo de novo, então aqui o número de cores só para você entender o tanto de especialidades diferentes que nós vamos ter. Psicólogo, aí eu tenho médico de novo, eu tenho auditoria e fiscalização, que é outra especialidade, então vou deixar aqui em laranja, que aí, ó, pensa, o cara vai ter especialidade em auditoria e fiscalização, só que aqui é qualquer curso superior, tá? Deixa eu até mudar esse aqui, porque esse daqui, tecnicamente, vai ser o verde. Só que a ideia do fiscal é diferente, né? Então, eu tenho essas bases aqui. Eu tenho psicólogo, médico e qualquer área de atuação profissional. Como eu tenho todas essas demandas, eu preciso conciliar as tensões aí dentro do espaço da prova. E conciliar essas tensões, gente, é trazer um tema que se equilibre as formações variadas que nós temos aqui. Beleza? Então, este é o ponto. Se eu falo qualquer formação superior, eu não posso exigir que o candidato tenha as especificidades de um médico no tratamento do tema, né? Se eu falo que é psicólogo, eu não posso exigir nem que o médico tenha a mesma noção que o psicólogo, vai entender um pouco mais de algumas questões ali relacionadas tanto à saúde quanto ao trabalho, né? Então, basicamente é isso que a gente tem que avaliar, as tensões dentro do seu edital para garantir aí que essa redação não beneficie um determinado grupo dentro do concurso em oposição a outro. Então, a gente está achando que a banca vai seguir essa linha, tipo assim, ela não vai correlacionar as especificidades com um determinado tipo de formação, porque não tem jeito, né? Ou pelo menos não deveria ter, beleza? Mas se acontecer, se for um tema voltado para a medicina, o que poderemos fazer? Nada, tá? Então, já dei aí algumas instruções e orientações, agora é a gente seguir fazendo texto. Quando você estiver cansado, faz mais alguns. E eu, quando eu estiver cansada, eu vou fazer mais alguns para vocês. Sabe por quê? Porque às vezes é mais fácil eu fazer para vocês têm outras coisas para estudar, obviamente, então eu vou aliviando a sua atenção em relação à discursiva, tá? Sempre que eu puder, farei isso com muito carinho, beleza? Porque eu quero ver o seu nome no diário oficial, obviamente. Interesse? Claro, gente, ninguém levanta da cama se não for por interesse, não. Você não está interessado em passar no concurso? Eu estou interessado que você faça. Por quê? Meu trabalho depende disso, tem que sustentar minha filha, meus filhos, né? Eu tenho 3. Júlia, graças a Deus, agora, março,
Eu não tenho que pagar mais nada para a Júlia a partir de março, então minha vida vai estar um pouquinho mais confortável, né? Porque a gente combinou, né? Ela falou que os primeiros plantões dela só serão pagos em março. Então até março eu ainda tenho que custeá-la de alguma forma. Mas depois disso diz ela que é vida autônoma. Amém, Senhor. Vitor saiu de casa também, tá? Então tem que custear a Tatá. Acabamos por aqui. A gente volta daqui a pouquinho para falar das noções gerais e fazer texto.